Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de Física para Concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão de eletricidade, questão conceitual que alguns podem achar difícil, né? Mas, vira e mexe acaba caindo esse tipo de solicitação. Banca Comperv para Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cargo físico, ano 2011. Se um campo elétrico é definido por E de x, y, z e t é igual a EM, que multiplica seno de kz menos ômega t que na direção I, mais 0 na direção J, mais 0 na direção K, onde K, ômega, W e EM são constantes e I, J, K são vetores unitários nas direções x, y e z, respectivamente, a equação para o campo magnético resultante, onde Bm representa uma constante, é. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva sobre campo elétrico e campo magnético. Alguns de vocês, devem estar pensando, puxa vida, temos que trazer as equações de Maxwell aqui, lei de Faraday e assim por diante. E agora, como é que a gente faz? Se você pensar bem, sempre uma ou outra questão dessa natureza a gente consegue trabalhar com eliminação. Como? Utilizando o conceito. Você pode trabalhar diretamente com as equações de Maxwell, mas vamos trabalhar com o conceito para ver se a gente elimina alguma alternativa, e se por acaso você não se lembrar das equações de Maxwell, aumenta a sua chance de acertar, porque você fica com menos alternativas aí para escolher. Beleza? Então vamos lá. Nas ondas eletromagnéticas é o conceito fundamental. Os componentes do campo elétrico e do campo magnético são perpendiculares. Então, nós temos aqui em vermelho o campo elétrico, na eixo perpendicular o campo magnético. Beleza? Então, nós vamos aí nomear aqui I, a direção I aqui para o campo elétrico, aqui a direção J e a direção K. Então, o que você pode deduzir dessa situação? Usando a regra da mão direita, aqui, e mexendo aqui, colocando o polegar na direção I, aí você vê que o campo magnético vai ficar em qual direção? Isso mesmo, na direção J, olha só, usando a regra da mão direita. Então você já sabe que você vai ter alguma coisa na direção J. E na direção I e na direção K vai ficar zero. Por que vai ficar zero? Porque as outras componentes são zero. Olha só que interessante. Então você sabe que você vai ter no gabarito uma resposta desse tipo. Beleza? Aí você pode eliminar algumas alternativas. A alternativa A e a alternativa B falam de uma componente na direção K. Então estão erradas. Nós já sabemos por antecedência, antes de calcular, que elas não podem ser o gabarito. Beleza, então agora nós ficamos entre a letra C e a letra D. Aumenta muito a sua chance se você tiver que chutar. Mas vamos resolver aqui utilizando as nossas queridas equações de Maxwell. Então, relaciona aí campo elétrico e campo magnético. Qual é a equação que relaciona esses dois? Rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Essa é uma das equações de Maxwell mais importantes. Então você relaciona aqui o campo elétrico com o campo magnético. Olha que legal. O rotacional de E, para quem não lembra, o que é o rotacional? É esse operador aqui, que você tem as componentes I, J, K, as derivadas parciais na direção X, Y e Z, e as componentes do campo elétrico na direção X, Y e Z. Lembrando que o campo elétrico ele tem uma direção, uma componente na direção X. Essa aqui é o EX. EY e EJ são zero. EY e EJ não. EY e EZ são zero. Entendido? Isso é importante. Então vamos lá. Vamos calcular o rotacional de E. Eu vou fazer a coisa bem do passo a passo, mas muita gente tem de memória. Então você tem aqui, fazendo nessa direção aqui, você vai ter derivada parcial de EZ em relação a Y, na direção I, mais a derivada parcial de EY
em relação a x na direção k, essa componente aqui, e depois a derivada de ex na direção z em relação a j. Essas são as componentes positivas. As componentes negativas, derivada parcial de ex em relação a y na direção k, derivada de EY aqui, ó, em relação a z na direção y, também é negativo, e depois a derivada de EZ em relação a x, né, aqui, ó, na direção j. Agrupando, né, por direções, nós temos derivada de EZ em relação a y menos derivada de y em relação a z na direção i. Aí você tem derivada de ex em relação a z menos derivada de ez em relação a x na direção j, e derivada de y em relação a x, derivada de ex em relação a y na direção k. Como é que eu fazia para memorizar isso nos tempos, né, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, na época da universidade? A gente memorizava o seguinte, ó, na direção i, que é o x, você só vai ter os outros dois, e e y. Na direção j, você vai ter x e z, né, que é em relação a j é um eixo y, você vai ter as outras duas, x e z. E na direção k, que seria o eixo z, você vai ter a y e a x. Ah, professor, mas como é que você sabe qual que vem antes da outra, né? Você faz o seguinte, imagina que esse aqui é o x, né? Você tem lá o x, o y e o z. E você desloca, dá uma deslocada desloca a direção para a direita, empurra ela para a direita. Depois do i, o que vem? O j. Então você começa aqui, ó, o j, então você vai fazer parcial em relação a y. Aí em cima só pode ser o ez. Aí fica fácil, né? É só inverter. Faz menos a derivada de y em relação a z. Aqui é a mesma coisa, o j. Quem que vem depois do j, que é o y? O z, ó. Então a derivada parcial em relação ao z. Aqui só pode ser o ex, então. E aqui inverte, vai ser o ez em relação ao ex. E aqui é a direção k. Quem vem depois do k? Isso, o i é o x, né? Então a derivada parcial em relação ao x. Aqui vai ser o y e aqui inverte. Beleza? Então um bisuzinho aí para você memorizar a fórmula, tá bom? Mas você pode calcular também dessa fórmula aqui, desse modo aqui que é mais longo. Ok, professor, está falando muito, quero que resolva logo. Vamos lá, vamos resolver. O que nós temos que fazer aqui para ser mais rápidos? Lembrar das componentes ex, ey e z. Aqui nós temos o ex, aqui nós temos ey, aqui nós temos ez, né? O ex é m seno de kz menos ômega t, e y igual a ez, que é igual a zero. Então, vamos substituir aqui, amigos e amigas. Ó. Derivada de zero em relação a y menos derivada de zero em relação a z. Isso aqui tudo vai para o espaço. Aqui nós temos ex, derivada de ex em relação a z, menos derivada de ez, que é zero em relação a x. Derivada de y em relação a x, derivada de zero em relação a x. Aqui a derivada de ex em relação a y. Aqui as direções i, j e k. Aqui nós vamos ficar, ó, isso aqui é 0, 0, ó, os zeros aqui, marquei os zeros aqui, ó, para ficar bem claro, né? Nós podemos simplificar. E aqui nós temos o ex, tá bom? Só para ficar bastante claro que a gente não esqueceu nada. Bom, 0 menos 0 na direção i, 0 menos 0 na direção k. Por que aqui é 0, professor? Porque essa expressão aqui, olha, não tem nenhuma variável y, então é uma constante. A derivada de uma constante é o que? É 0. Então 0 menos 0 na direção k. E aqui nós temos a derivada desse camarada aqui em relação a z, ó. Aqui tem o z, ó. Então temos que calcular essa derivada. Então isso aqui é 0, isso aqui é 0, né? A terceira parte aqui é 0, aqui é 0, e ficamos com essa derivada aqui que vai ser o rotacional de e. Beleza? Estou fazendo bem devagarzinho para que vocês possam acompanhar sem muito sofrimento. Então vamos lá. Rotacional de e é esse camaradinho aqui. Beleza. Por que esse camaradinho aqui? Porque nós temos a derivada, né? Isso aqui é uma constante, sai para fora da derivada. Tá, professor? Mas tem que calcular a derivada. Correto. Vamos calcular a derivada. Vamos ter que usar o que nesse caso, amigos e amigas? A nossa clássica regra da cadeia. Você tem aqui, ó, derivada de uma função que depende de outra, vai ser a derivada da parte de fora, y' de x, nós faz aqui y' de x, vezes a parte de dentro, x'. Essa é a regra da cadeia. Então vamos lá. Qual que é a derivada da parte de fora aqui? Cosseno desse parênteses aqui. Beleza. Ó. Isso aqui é a constante que está fora, isso aqui é cosseno de kz menos ômega t. A derivada da parte de dentro, qual é a parte que nos interessa? Kz, porque é em relação a z que nós estamos fazendo.
derivada de kz em relação a z é k. Isso aqui é zero. Então, esse, vezes esse, tudo na direção j. Joia! Então, nós temos que rotacional de E é igual a m vezes k vezes cosseno de kz menos ômega t na direção j. Maravilha! Por outro lado, temos isso aqui, né? Ó. Rotacional de E é menos a derivada do campo magnético em relação ao tempo. Então, podemos substituir aqui, ó, esse camaradinho aqui na direção j é igual a menos derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Isso significa que a derivada do campo magnético é isso aqui, ΔT. Vamos fazer o quê? Integrar. Vamos fazer a integração, a operação integral para encontrarmos o campo magnético, que é o que pede o gabarito. Então, integral, esse menos aqui fica do lado de fora, vai ficar como? Esse camaradinho aqui também sai do lado de fora, o m que é uma constante, o k eu vou manter aqui. Por que nós vamos manter o k aqui? Porque o k, ó, você vê que o k está multiplicando o z, né? Tudo isso aqui faz parte dessa expressão que depende do tempo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que a antiderivada desse camarada aqui, ou a integral desse camarada aqui, vai ser o quê? Seno de kz menos ômega t. Então, se você derivar seno de kz menos ômega t, você vai ter cosseno de kz menos ômega t vezes k, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Então, essa expressão aqui equivale a isso aqui. Então, nós temos que b é menos em seno de kz menos ômega t. Por isso que eu deixei o k dentro da integral, né, para facilitar a nossa visualização. Joia, o que nós podemos fazer agora, amigos e amigas? Vamos chamar menos em, né, de bm. Logo, campo magnético vai ser bm, que é uma constante, né? Sabe que é uma constante, que multiplica seno de kz menos ômega t na direção j, que é o que está na letra C de casa. Beleza? Esse é o nosso gabarito. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu por estar até o final.